Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, você internauta, boa tarde. E hoje nós vamos falar sobre assistência social. Nós estamos recebendo o Amadeu Brandão, ele é assistente social e coordenador do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Amadeu Brandão, boa tarde. Boa tarde, Moreira Lopes, boa tarde para todos os ouvintes da rádio e também aos internautas. E nessa entrevista nós vamos trazer também a atuação do CREAS e da rede socioassistencial e levantamento de dados, expectativas, resultados das ações. Como que nós podemos definir o CREAS, Amadeu? Então, de forma muito simples, de forma muito acessível para toda a população, nós dizemos que o CREAS é um centro de referência especializado de assistência social, onde nós trabalhamos com a violação de direitos. Então, se existe hoje um cidadão, um grupo, um núcleo familiar com risco social ou direitos violados, eles são atendidos nesse centro de referência especializado. E as atribuições do CREAS? Muito bem. Nós ali trabalhamos com as diversas formas dos direitos violados. Por exemplo, negligência do idoso, abandono de incapaz, crianças e adolescentes, medidas socioeducativas, violência contra a mulher, entre outros. A equipe, logicamente, que tem que estar em sintonia, não é? Perfeitamente, por isso, sendo um equipamento social, existe essa questão da coordenação para que a equipe tenha uma boa fluidez, Porque, na verdade, por exemplo, os casos eles são divididos da seguinte forma. Chegam-se as denúncias, são apuradas por mim, e eu direciono cada denúncia dessa para um assistente social responsável, então, por aquele caso que acaba de chegar. Então, você acaba tendo conhecimento de todos os casos? De todos os casos. No entanto, nada impede um feedback, uma troca de ideias das assistentes sociais com casos diferentes, quando a gente diz no sentido de pessoas diferentes, mas o caso é o mesmo. Então, existe sempre uma troca. Por isso, a fluidez da equipe é muito importante. Perfeito. Nessa equipe aí, além de você, tem os demais que estão, igual você disse, cada um com a sua responsabilidade. Sim, nós temos 4 assistentes sociais, temos um educador social que faz as abordagens nas ruas em diversos casos, temos também uma assessora jurídica e uma psicóloga, Além da equipe básica ali, auxiliar administrativo, a limpeza, todos, motorista, todos bem unidos, bem conectados. E você sempre faz questão de lembrar, Amadeu, que o local onde vocês estão estabelecidos hoje oferece uma condição melhor para receber as pessoas, não é isso? Perfeitamente. A estrutura que nós temos hoje, ele é um ambiente mais limpo, mais claro, apresenta uma visualidade, mais acolhedora, Porque quando nós falamos da violação de direitos, nós sabemos que o cidadão já chega ali machucado, ferido. Então, até mesmo proporcionar uma condição de que ele se abra, uma escuta especializada, isso é muito importante. Então, o ambiente precisa favorecer, Isso também é levado em conta. Como definir a situação de risco social? Então, vou dar um exemplo assim muito prático, O risco social, ele vem da seguinte forma, Moreira. Digamos que o João cuida do pai. O pai é idoso, tem lá os seus 60, 70 anos e o pai hoje recebe um benefício do INSS. Esse filho deveria, então, de acordo com o Estatuto do Idoso, cuidar do seu pai. Mas, diante desse fato, o filho acaba sendo negligente. O pai não se alimenta direito, o pai não faz a sua higiene pessoal, o pai fica abandonado porque o filho tem que trabalhar. Então, nós recebemos uma denúncia e nós vamos até o local, verificamos toda essa situação que foi delatada. A partir desse momento, nós entramos, então, em ação. Nós convocamos os familiares, família extensa, para ouvir a real história do que está acontecendo e entrar ali, talvez até em controvérsia com aquela denúncia, Então, o dia a dia do CREAS normalmente é isso. São denúncias que precisam ser verificadas, mas não somente por denúncias por telefone, mas também pela própria rede socioassistencial. Nós ali, eu costumo dizer que nós somos a última fatia do bolo, porque nós somos CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, entre outros atores, né, outras secretarias, outros departamentos, educação, esporte, aonde existe uma suposta violação de direitos, nós somos convidados a entrar naquela situação e verificar. Se procede, começa-se ali um acompanhamento sistemático daquele caso. Aí se define a existência da rede socioassistencial. Socioassistencial. O CREAS não faz nada sozinho, até mesmo porque, diante dos direitos violados que nós verificamos, o idoso... Acredito que sejam N casos, né? Inúmeros casos. E, logicamente, que com esse acompanhamento e a equipe dá conta de ter todos esses casos ali, sabendo o que está acontecendo. Rapaz, tem que dar conta. Essa é a palavra, né? Eu costumo dizer que os assistentes sociais, eles não desistem. O usuário acaba desistindo, sim. O usuário se cansa, o usuário tem pressa, mas o assistente social, ele não desiste. Então, o usuário tem essa condicionalidade. Eu não quero mais. Está cansado, né? Está cansativo. Mas o assistente social, não. Então, assim, é preciso um acompanhamento, como eu disse, sistemático da situação. No CREAS, hoje, nós temos por volta de mais de 500 casos. Desses 500 casos, a maioria deles são realmente acompanhados pelo PAEF, né? Que é justamente esse exercício do trabalho, né, do CREAS. É um acompanhamento especializado das famílias e dos seus indivíduos. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos conversando com o Amadeu Brandão, ele é assistente social e coordenador do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Amadeu, como nós podemos definir morador de rua e pessoa em situação de rua? Muito bem. Nós falamos moradores de rua, né, as pessoas que são do município, as pessoas que por algum motivo, conhecido ou não, elas fazem das ruas a sua moradia. Então, elas são diretamente do município. São pessoas que, independente da situação, por exemplo, adultério, envolvimento com álcool e outras drogas, um uso abusivo, né, do álcool e das outras drogas, acabam indo para a rua, perdem-se os vínculos familiares, familiares acabam se mudando do município e essas pessoas permanecem aqui. Não tendo nenhuma outra referência, essas pessoas permanecem nas ruas. Então, elas são chamadas por nós moradores de rua do município. Agora, as pessoas em situação de rua são os famosos migrantes, ou de uma linguagem mais acessível, né? São os trecheiros, os que estão passando aí pelo trecho, né? Eles chegam na cidade, normalmente ficam 2, 3 dias, uma semana, procuram alguns trabalho, outros procuram tratamento. São diversas as situações que chegam para nós dos migrantes, mas o migrante não permanece. Então, o migrante ele é encaminhado ao CREAS, ele é atendido também pela assistente social ou pelo educador social, né? E aí, a partir desse momento, é feito aquele breve acompanhamento e, assim, posteriormente, a liberação de uma passagem. Então, essa é a diferença, né? O morador de rua fixo do município com a pessoa em situação de rua ou migrante. Perfeito. E a questão dos grupos que estão localizados, vamos considerar assim, determinados pontos de Manhuaçu, mais precisamente na cidade, rodoviária, coqueiro, como é que é o tratamento com essas pessoas? Então, é preciso antes deixar bem claro, né, para a população que nem todas essas pessoas que estão nas ruas são moradores de rua. Eu vou dar um exemplo prático e vou citar o bairro Coqueiro, próximo ao ponto de ônibus. É constrangedor, né? Aquele volume de pessoas próximos ao tambor de lixo. No entanto, as pessoas ligam para o CREAS, ou ligam para a assistência social, ou para a prefeitura e pedem alguma intervenção. Nós nos esbarramos no direito de ir, vir e permanecer. A permanência, a partir do momento em que ela passa a incomodar, as pessoas ligam para a assistência social. Na verdade, elas deveriam ligar para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, de acordo com aquela situação. Diante desse fato, essas pessoas, ainda nós, CREAS, orientados pelo Ministério Público, pela 5ª Promotoria, nós devemos fazer, sim, uma abordagem e orientar essas pessoas que estão naquela situação de rua.
A maioria delas, normalmente, fazem uso abusivo do álcool e de outras drogas. Então, essas pessoas recebem a nossa orientação, elas são visitadas cotidianamente, todos os dias, pelo educador social. Ele faz essas abordagens, as orientações, alguns ouvem, outros não, infelizmente, mas é esse o nosso papel. E aí vem justamente também aquela junção com a rede socioassistencial. Por exemplo, como eu disse, em certas situações a população precisa acionar a polícia militar e não o CREAS, não a assistente social. No entanto, diante daquela situação, nós fizemos a orientação para a população em situação de rua e nós também orientamos as pessoas do comércio, de forma geral, os moradores, a população de Manhuaçu, para que eles acionem a polícia. É interessante frisar uma coisa, que nós, enquanto equipamento social, nós não podemos acionar a polícia militar, e eu vou dizer o porquê. Nós perdemos o vínculo com aquela pessoa. Então, a pessoa não confia mais em nós, não dá credibilidade ao nosso trabalho, porque a primeira desculpa que ela vai dizer é: mas vocês chamaram a polícia para mim. Então, nós não trabalhamos diretamente com o acionamento da polícia militar. É preciso que a população esteja atenta a isso e ela mesma acione a polícia de acordo com a situação vivenciada. São os grupos localizados que nós citamos. Agora, a questão de pedintes. Qual que é a realidade? A gente observa que, volta e meia, quando você vai a um comércio, você é abordado, pessoa pedindo. Como é que é o tratamento através do acompanhamento do CREAS a essas pessoas? O tratamento, ele é, digamos assim, o mesmo, O educador social faz as orientações e, de acordo com o que ele recolhe de informações daquela pessoa, daquela situação, sejam crianças, sejam mães usando crianças para pedir, enfim, essa situação ela é trazida ao CREAS e nós, então, fazemos os encaminhamentos necessários para a rede socioassistencial. Seja o CRAS, a começar pelo Conselho Tutelar, para que ele tome as providências em relação às crianças e adolescentes, enfim. É dessa forma que nós tratamos, Mas, a princípio, por se tratar de pedintes, como eu disse, a gente verifica, Tem moradia, tem aluguel social, tem trabalho, por que está pedindo, por que está esmolando. Então, essas situações são verificadas para justamente nós encaminharmos para o setor responsável. Você, como assistente social e também morador de Manhuaçu, já deve ter ouvido falar. Mas em determinada cidade não tem morador de rua, não tem pedinte, e quando chega alguém de fora que se identifica que vai ser um morador de rua ou em situação de rua que seja, aí já é feita uma abordagem, um encaminhamento e não se acha nas ruas daquela cidade pessoas nessa situação. Existe alguma diferença nesse tipo de situação para ter esse resultado, Amadeu? Na verdade, Moreira, o que acontece? Eu quero acreditar que isso varia de gestão para gestão e de município para município. Por exemplo, Manhuaçu oferta hoje esse atendimento especializado às pessoas em situação de rua e o município vizinho não oferece. Não oferece sequer passagens para essas pessoas seguirem o destino, Nós temos ali todos os dias migrantes que querem seguir sentido São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Então, um exemplo, nós liberamos até Caratinga. Quando o cidadão chega em Caratinga, não se tem passagem para frente. Então, varia muito de gestão para gestão, a forma como a assistência social daquela cidade visualiza essa situação, Isso vai variar bastante. Por quê? Existem em algumas cidades apenas o CRAS. E o CRAS não fornece esse tipo de trabalho, de abordagem social a pessoas em situação de rua. Então, realmente, vai variar de município para município. E se observa aí, são ações com resultados efetivos? Perfeitamente, sempre positivos. Uma vez que, quando nós passamos a analisar os casos, quando a abordagem social começou aqui em Manhuaçu, foi no ano de 2012, e eu era o assistente social da equipe de abordagem social, Nós tínhamos um cadastro em cerca de 35 pessoas fixas em Manhuaçu, afora os migrantes que sempre passaram, pegando as passagens e usufruindo de outros benefícios. No entanto, em 2013, só em 2013, 13 pessoas foram
redirecionadas para suas cidades, mas muito mais do que liberar uma passagem e mandar aquela pessoa embora, houve um contato com a família. Então as pessoas elas foram redirecionadas para suas famílias. Houve um fortalecimento do vínculo familiar com essas pessoas. Hoje em Manhuaçu, nós temos cerca de 20 a 25 pessoas em situação de rua, pessoas do município, né? Mas, como eu disse, todos os dias essas pessoas são abordadas, assistidas, acompanhadas, monitoradas e os migrantes são, assim, encaminhados para a cidade próxima, sentido ao seu destino. Já quase no encerramento, a importância da população para o bom resultado do trabalho do CREAS. A importância da população, eu peço a compreensão de todos, né? Uma vez que, quando acontece determinada situação, não é simplesmente pegar o telefone e ligar para a assistência social, mas ter a coragem, a ousadia de acionar os órgãos competentes, como eu disse. O cidadão é morador de rua, ele está próximo ao tambor de lixo e ele está ali dentro urinando, defecando, ele está nu, ou seja, ele está cometendo crimes, atentado ao pudor, entre outros. Então não se aciona a assistência social, se aciona a polícia militar e essa, como um membro da rede socioassistencial, fará os principais e devidos encaminhamentos para os demais atores da rede. Então é preciso que a população compreenda quais são as ações do CREAS, violação de direitos, mas ao mesmo tempo compreenda que existe uma rede socioassistencial e que ela precisa, quando ela perceber que o direito dela está violado, quando ela perceber que ela está sendo incomodada, ela precisa acionar a polícia militar. O CREAS Manhuaçu funciona em qual endereço e o contato? Nós funcionamos na rua Reverendo Antônio Godoy, número 38, aqui no centro da cidade, para ficar mais fácil, na descida da Igreja Presbiteriana da Praça. Não tem erro. O telefone é 3332-3264. Amadeu Brandão, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, nós conversamos com o assistente social e coordenador do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Amadeu Brandão, aqui no Sintonia da Tarde, e nós falamos sobre a atuação do CREAS e da rede socioassistencial e levantamento de dados, expectativas e também resultado das ações. Para você, ouvinte da Manhuaçu, um grande abraço, uma boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.